Devido ao preconceito da nossa sociedade atual a tudo que é medieval, às vezes nós temos um pouco de aversão, ou no mínimo indiferença, em reconhecer os feitos concernentes a essa época da história, ou pelo menos tentar compreender os seus aspectos. Idade das Trevas, dizem alguns, se referindo pejorativamente à Idade Média. E, em última instância, o próprio termo Idade Média é um termo pejorativo. Ele foi cunhado pelos renascentistas, que viam nesse período fortemente marcado pela religiosidade como uma mera época intermediária da história. Mas essa já é uma questão que foge um pouco ao escopo desse vídeo, porque hoje nós iremos falar sobre o feudalismo, um dos aspectos mais fundamentais da sociedade medieval, que, além de nos ajudar a entender como funcionavam as relações políticas deste tempo, acaba até mesmo se estendendo ao campo socioeconômico. Mas antes nós temos que entrar num contexto mais amplo de como se dava a organização geral da sociedade medieval. E você já deve ter ouvido falar da famosa divisão da sociedade em três classes. Uma abordagem que explica o corpo social da Idade Média como em um sistema piramidal. Então nós tínhamos os servos, que era a massa dos trabalhadores que sustentava a sociedade, que inclusive era a imensa maioria, né? Ou seja, eram camponeses, artesãos, comerciantes, entre outros. Os nobres, que era uma classe instituída pela força, já que detinha o poderio militar e impunham o seu governo sobre as massas. E o clero, que era formado pelos membros da Igreja Católica, e uma classe que conseguiu se impor pela aceitação geral de que ela detinha ou detém os meios espirituais. E numa era fortemente religiosa, a autoridade espiritual naturalmente se elevava sobre as outras. Uma classe que trabalha, uma classe que combate e uma classe que reza. Eis a conjuntura da sociedade medieval. E embora essa abordagem seja bastante útil para explicar de forma didática a formação do corpo social da Idade Média, ela é bastante simplista e não traz detalhes do funcionamento dessa sociedade. Então, voltando na história, nós temos que, ainda no período da Antiguidade, lá por volta do século IV em diante, o Império Romano enfrentava uma grave crise de produção agrícola. Então é para refrear esse processo de declínio que grandes proprietários de terras no Império passaram a emprestar áreas rurais de suas propriedades para que rendeiros agrícolas trabalhassem nela, cultivando a terra. Basicamente, o dono destes terrenos recebiam parte da renda da produção, e em troca, o trabalhador, além da terra para o cultivo, recebia também proteção de seu senhor. Essa relação substituiu gradativamente a escravidão no Império Romano como método de produção, e recebeu o nome de colonato, e foi uma espécie de predecessor do feudalismo. As invasões dos povos bárbaros só fazem acelerar esse processo de ruralização no Império Romano, já que não era mais seguro permanecer nas cidades. Então, muitos moradores de áreas urbanas do Império Romano começam a migrar para áreas rurais, a fim de trabalhar como camponeses, o que marcou, consequentemente, a decadência das cidades no período final do Império Romano Ocidental. Mas, em contrapartida, os povos germânicos também deram a sua contribuição para a formação do feudalismo na Idade Média, pois foi a influência da cultura germânica que forneceu os ideais de honra e de lealdade que nós veremos que serão essenciais para a prática do feudalismo. E a instituição germânica que melhor representa isso era a do Comitatus. O Comitatus era basicamente um grupo formado por guerreiros e por um chefe com obrigações mútuas de serviço e de lealdade. Enquanto os guerreiros juravam fidelidade a seu chefe quanto à sua defesa, em retribuição, o chefe lhes fornecia cavalos e armas para que eles lutassem. O seu objetivo era principalmente as atividades belicosas, cujo alvo era a pilhagem, tida como uma das maiores glórias para os povos germânicos. Logo, esse ideal de uma relação de honra e lealdade existente no Comitatus, mais tarde vai prescrever praticamente toda a relação feudal entre suzeranos e vassalos, a vassalagem. Aperfeiçoada e institucionalizada, a instituição romana do colonato e o comitatus germânico irão se fundir e se transformarão na sociedade feudal. Neste tempo, as vagas invasoras que se lançavam contra a Europa, mesmo após o fim do Império Romano do Ocidente, entre eles nós podemos citar os lombardos, os árabes, os húngaros e depois os nórdicos, só fizeram acelerar e consolidar a migração das massas para áreas rurais da Europa. E, por consequência, o feudalismo que estava ligado à produção agrícola se fortalece,
Já as cidades, os maiores alvos de invasão, perdiam cada vez mais importância encolhidas atrás de suas muralhas. Como o governo central era incapaz de oferecer proteção nessa multidão de reinos germânicos que acabaram de se formar, a única solução era buscar proteção se subordinando a um poderoso proprietário de terras, que viria a ser um nobre. Aqui nós temos o estabelecimento de um sistema hierárquico, a dependência do mais fraco em relação ao mais forte, que recebeu o nome de vassalagem. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a relação entre suzerano e vassalo não se estendia aos servos camponeses, mas estava restrita a membros da nobreza e girava em torno da concessão e posse de feudos. Na sua essência, o feudo era um território concedido pelo suzerano ao vassalo, para que ali o vassalo governe com justiça os servos trabalhadores, sendo considerado assim o senhor feudal. Já o suzerano, por sua vez, ele é vassalo de um senhor ainda mais poderoso do que ele. E nessa cadeia hierárquica nós vamos subindo até chegar ao rei, que é o maior dos suzeranos, o soberano de todos. Assim sendo, nós estamos diante de um sistema extremamente descentralizado, onde o poder é distribuído pelo rei à nobreza. E aí nós temos a derivação daqueles títulos nobiliárquicos, duques, marqueses, condes, etc., que representam a alta nobreza, até os barões e os simples cavaleiros na parte de baixo que pertencem à baixa nobreza. Lembrando que existem também variações de títulos e sua hierarquia, a depender do país. E como o governo de uma determinada região é concedido por um suzerano ao seu vassalo, a autoridade é exercida de uma forma mais local, pois o possuidor de um feudo ele detém certa autonomia de decisão sobre as terras recebidas pelo seu suzerano, desde que ele não despreze, obviamente, o seu vínculo de subordinação com o suzerano. Cada membro da nobreza feudal estava envolvida numa complicada rede de direitos e obrigações que variavam de acordo com a sua situação de suzerano ou vassalo. A mais importante obrigação do suzerano era de promover proteção militar a seus vassalos. E em tempos de feudalismo, o nível de autoridade estava baseado no grau de proteção que se podia oferecer eficazmente. Em troca, o vassalo deve ao seu suzerano consilium e auxilium. Consilium, apoio político nas aspirações do suzerano, bem como assistência na administração. E auxilium, apoio militar, ou seja, servir na guerra e, se possível, fornecer tropas ao suzerano em caso de hostilidade. Estes compromissos e fidelidades entre vassalo e suzerano são selados através de um rito muito interessante, chamado homenagem. O vassalo deve ajoelhar-se diante do seu suzerano, jurando cumprir as suas obrigações. A seguir, o suzerano confere-lhe a investidura dos seus bens, isto é, a concessão do benefício do feudo, que se configurava como um bem hereditário, então passava de pai para filho. Saindo do campo político da nobreza e entrando agora no campo socioeconômico, que envolve mais a questão dos servos, nós temos que, além de serem a classe mais numerosa do feudalismo, os servos eram também a classe produtiva, em termos econômicos. Eles eram acolhidos no feudo pelo senhor feudal e moravam em pequenas vilas. E assim sendo, eles plantavam, colhiam, produziam azeite, vinho, pão, farinha, queijo, manteiga, caçavam, pescavam e ainda trabalhavam numa rudimentar indústria artesanal. Além disso, o trabalho dessas pessoas envolvia uma série de obrigações, entre elas o trabalho como rendeiro, quando se pagava ao senhor feudal com mercadorias ou prestações de serviços pelo uso da terra. Então, como o comércio nesse período da história havia decaído bastante, a produção agrária feudal era de subsistência. Os servos cultivavam o suficiente para manterem a si mesmos e para pagar os dízimos da igreja e a renda do senhor feudal. Além, é claro, do excedente ser estocado em caso de crise na produção. Ademais, durante alguns dias do ano, as famílias eram obrigadas a trabalhar exclusivamente nas plantações do senhor feudal e o pagamento era dado por meio da permissão para que se usassem os fornos, os moinhos e outros equipamentos agrícolas que pertenciam ao chefe do feudo. Numa era conturbada, principalmente do século V ao século X, com ondas de invasão acontecendo a todo instante, a segurança de um refúgio no castelo fortificado do senhor feudal era a vantagem que os servos mais queriam. Então, mesmo que esse pareça um sistema autoritário ou tirânico, os servos não pareciam se importar tanto com isso, uma vez que os perigos externos pareciam muito mais assustadores do que os problemas de relação interna do feudo.
Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma época muito diferente da nossa, né? E se o declínio das cidades, no período final da Idade Antiga, significou na ascensão do feudalismo, o crescimento delas, no auge da Idade Média, então a partir dos séculos XII e XIII, sacramentou a decadência do modelo feudal. Daí se desenvolve uma nova casta social que aos poucos vai ganhando força, a burguesia. A revolução urbana na Europa começa a acontecer na Itália e na França, e cidades como Paris, Marsella, Gênova, Pisa e Veneza, por exemplo, se tornam grandes centros comerciais, resultando em muito individualismo e liberdades, o que em face da hierarquia feudal parecia muito mais atrativo. Isso começou a atrair muitos camponeses, que, se aproveitando do ressurgimento do comércio na Era das Cruzadas, passaram a produzir visando obter lucros, e com isso compraram a sua liberdade em relação ao seu senhor feudal. Além da oposição das cidades, outro fator, aliás, muito interessante que culminou na crise do feudalismo foi o engajamento dos nobres nas cruzadas. Dezenas de milhares deles partiram rumo à Terra Santa e o vácuo de autoridade deixado nos feudos fez com que os servos buscassem a sua liberdade. Mas entre tantas outras causas que seriam possíveis citar aqui para explicar o fim do feudalismo, obviamente eu não vou citar todos aqui para não estender muito o vídeo, talvez a principal delas seja a ascensão do poder real, ou seja, a centralização do poder em torno da figura do rei. E para vocês terem uma ideia, o sistema feudal, por exemplo, nunca foi muito forte na Inglaterra, onde o poder do rei sempre foi bastante dominante. E o funcionamento do feudalismo dependia justamente de que o rei abdicasse um pouco de exercer diretamente o seu governo sobre o povo e distribuísse o poder entre a nobreza, já que era muito mais cômodo governar os seus súditos por meio desse sistema. E esse era um modelo proeminente, principalmente na França e na Alemanha. Mas à medida que a dinastia dos Capetos, que governou a França do fim do século X até o século XIV, se dava conta da sua força, eles passaram a tolerar com muito menos paciência a oposição de alguns nobres feudais. Daí, gradativamente, os Capetos desejarão fazer valer com mais efetividade a sua autoridade sobre o controle das finanças, a defesa e a justiça. Aos poucos, eles irão concentrar esforços em buscar apoio diretamente do povo, e não das suzeranias. E o povo, agora mais consciente do autoritarismo de alguns senhores feudais, e desejoso de ser governado por uma autoridade superior, e principalmente pela maquinação da burguesia, que tinha interesses na governança real, como vai se demonstrar futuramente no recrutamento de alguns burgueses para os ministérios, ou seja, para a administração do reino, o que eles fazem? Eles retiram o poder dos nobres senhores feudais e depositam na autoridade central do rei. Portanto, essa substituição da ordem feudal pela ordem real correspondeu a uma inevitável transformação da concepção das relações humanas da sociedade medieval. Já por volta do século XIV, o sistema feudal já se encontra em franca decadência no Ocidente, paulatinamente dando lugar à era do absolutismo nas monarquias europeias. E eu acho que esse é um bom resumo sobre a era do feudalismo. É claro que eu tive que sintetizar muitos pontos para que o vídeo não ficasse muito grande e maçante. Então comenta aí embaixo o que você achou, dê o like e se inscreva também para fortalecer o canal. E para fortalecer ainda mais a produção de conteúdos por aqui, vire membro, porque o apoio de vocês é fundamental para que o canal continue de pé. Então os nomes que você está vendo aí na tela são justamente das pessoas que já estão apoiando o nosso projeto. Um agradecimento especial a vocês que gostam do canal a ponto de contribuir financeiramente com ele. Eu fico muito feliz com o seu apoio. No mais, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.